Saúdo a todos nessa noite na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero estar lendo aqui uma palavra para que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Gostaria que os irmãos colocassem de pé aquele que puder, em nome de Jesus, em referência à palavra de Deus. Glória, glória a Deus. Gostaria de convidar os irmãos a abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atos capítulo 6, no versículo 1 em diante da palavra do Senhor. Eu tenho certeza, aleluia, que nós vamos se alegrar nesta noite com a presença do Espírito Santo do Senhor. Eu tenho certeza absoluta, aleluia, que o Senhor, Ele conhece o meu e o seu coração, e Ele sabe da minha e da sua necessidade. Por isso nesta noite não se preocupe, aleluia, apenas creia no Senhor, aleluia, porque tudo Ele pode fazer em nossas vidas, aleluia, basta crer e acreditar. O impossível, aleluia, para Deus, aleluia, glória a Deus, tudo Ele pode, em nome do Senhor. Atos dos Apóstolos 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: a minha Bíblia, ela é bem diferente que a NVI, mas dá para entender da mesma forma. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Versículo 2: por isso os 12 reuniram-se, todos os discípulos disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Versículo 3: irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra do Senhor. Glória a Deus. Eu quero ler só até aqui, mas já quero convidar os irmãos a ler no horário oportuno esta palavra, porque esta palavra ela é muito importante para que nós venhamos compreender e entender, porque ela vai falar de um jovem que se chamava Estevão, e esse jovem, aleluia, ele foi escolhido ali pelos discípulos, mas eu creio que foi aprovado pelo próprio Deus, porque os discípulos eram direcionados pelo Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. Eles ali em oração, eles ali pregando a palavra, mas as viúvas estavam passando por necessidade, por dificuldade, e ali eles ouviram, aleluia, algumas reclamações daqueles que já estavam na presença do Senhor. E esse jovem ele foi escolhido, aleluia, com uma finalidade: ajudar, aleluia, as viúvas que estavam padecendo de alimentos. Mas porém, aleluia, Deus tinha mais para aquele jovem, e aquele jovem ele foi usado ali grandemente na palavra do Senhor. Mas ele foi acusado de coisas que ele não fez, mas mesmo assim, aleluia, ele sendo acusado, ele se defendeu com a palavra do Senhor. Mas mesmo assim, aleluia, o Espírito do Senhor estava com ele. Não vai ser diferente comigo e contigo. Por isso nesta noite, aleluia, se você dá um passo para Deus, pode ter certeza, aleluia, que o adversário ele não vai se alegrar e vai tentar tirar você da presença do Senhor. Glória a Deus. Tentaram acusar Estevão, tentaram, aleluia, defamar Estevão, falar aquilo que ele não fez. Mas porém, aleluia, dentro da palavra ele citou, aleluia, os antepassados: Abraão, Isaac, Jacó, José, para aqueles que estavam acusando Sinédrio, vamos dizer assim, aqueles homens que eram homens de Deus.
Por isso, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, aleluia, se você foi escolhido, se você foi chamado pelo Senhor, ou foi escolhido por uma determinada situação para fazer, faça com amor, faça com dedicação, porque o Senhor tem mais para você. Aleluia. Jesus, aleluia, os discípulos escolheram Estevão ali com uma finalidade, mas porém ele foi usado em outra finalidade. Se vocês lerem toda a história de Estevão, vão ver, aleluia, que o céu se abriu para ele, mesmo na hora da dificuldade, mesmo na hora da angústia, mesmo na hora da morte. Estevão, aleluia, não negou, aleluia, Jesus, não negou a presença do Senhor. Por isso, não deixe que nada, nem ninguém, tire a tua presença do Senhor, tire a sua graça, tire a tua unção. Amém, meus irmãos? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós levamos o ciclo de oração. Aleluia. E o Matias também. Aleluia. Que veio para ajudar a cantar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.